Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso 10º momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Eu vou tentar hoje aqui transmitir essa sessão. Deixa eu ver se dá certo. Vamos ver se dá certo aqui. Transmitir essa sessão via EduPlay. Aí, porque se der algum problema em nossa gravação, a gente pelo menos tem esse tem esse backup. Vou ver se dá certo, né? Qualquer coisa a gente volta. Deixa eu ver se ela tá transmitindo lá, depois a gente verifica. Perfeito? Deixa eu fechar isso aqui. Eu acho que deve estar transmitindo lá e qualquer coisa eu recupero esse vídeo de lá, tá? Para a gente não sofrer mais com aquele tipo de situação que já aconteceu, né, em momentos síncronos passados, em aula passada. Tudo bem, Guerino? Todos os que entraram aí posteriormente. Lembrar a todos que eu postei, né, a prova de vocês, a primeira prova somativa hoje, né, na parte da manhã, e aí vocês têm até a próxima segunda-feira para desenvolver em grupo essa primeira avaliação somativa. No momento síncrono de hoje, deixa eu só compartilhar aqui minha webcam, para que lá pelo menos fique registrada, né, a minha presença. Hoje a gente vai fazer 2 exercícios com aplicações diferentes, né? A primeira aplicação vai ser asas com seções variáveis, algo mais próximo do que a gente enxerga, né, num projeto de asa mesmo, né, de avião de transporte de carga e passageiro. E vamos entrar já num assunto novo, que é a análise simplificada de painéis reforçados, tá? Que é uma situação muito corriqueira também, presente no projeto de estruturas aeronáuticas, né? Muitos dos elementos estruturais, né, asa, fuselagem, né, empenagem, ela é fortemente constituída desses painéis reforçados. E a gente vai apresentar uma análise simplificada para caracterizar, né, fluxo de cisalhamento nos painéis e força normal, tensão normal nos reforços, tá? Mas o primeiro exercício ele vai ser sobre asa com seções variáveis. Eu vou agora para o compartilhamento da minha câmera e vou fazer o compartilhamento de tela para a gente ir lá para nosso quadro. Aí alguém só confirma para mim que tá vendo o quadro. O problema é que eu não sei se no EduPlay vai sair isso daqui. Mas tudo bem, porque eu estou compartilhando a tela, possivelmente sim. Possivelmente sim. Vamos. Sim, tá aparecendo. Tá, aqui está aparecendo, né? Tá sim. Tá, Valeu, professor. no EduPlay a gente vê depois. Caso não dê certo aqui a gravação da forma tradicional que a gente vem fazendo aqui. Então, esse exercício, como eu falei, né, ele de alguma forma pratica o tópico asas com seções variáveis, né? Na verdade, o objetivo aqui é analisar uma longarina, né? Uma longarina de uma asa que tem geralmente uma característica mais similar a essa do que, por exemplo, de uma viga de seção transversal constante, né? No caso aqui a gente tem uma viga de seção variável. Aqui eu estou vendo a vista lateral da viga, né? Eu tenho os dois reforços. Classicamente a gente denomina esses reforços aqui de mesa da seção transversal e a alma da seção transversal. Como vocês já sabem, a mesa, né, as mesas elas são responsáveis por resistir e transmitir as tensões normais, e a alma, né, da seção da viga responsável preponderantemente por transmitir e resistir o fluxo de cisalhamento, as tensões de cisalhamento, tá? Então, nesse caso aqui específico, essa
longarina, ela tem uma carga uniformemente distribuída de 15 kN. Os reforços aqui, né, esse reforço aqui superior ele é horizontal, a própria questão ela me impõe isso, né? Esse inferior aqui é inclinado e ambos eles têm uma seção transversal de 500 milímetros quadrados. E ele me pede para você determinar as cargas nas mesas e na alma das seções A1 e 2 metros, ou seja, na seção 1 e na seção 2 aqui destacadas na figura. Tudo bem? Perfeito? Então, a gente vai agora apresentar, né, o desenvolvimento aqui, o cálculo, e vai destacar aqui alguns elementos diferentes do que comumente a gente vinha aqui aplicando numa situação de seção, sei lá, de longarina constante. Tá? Aqui a gente vai ter uma pequena mudança, né, na estimativa dessas cargas aí, tanto na mesa quanto na alma da longarina. Então, inicialmente eu vou resolver o caso da seção 1 e depois a gente resolve o caso da seção 2. Então, no caso da seção 1, para eu não ter que me preocupar aqui com o cálculo das reações de apoio, como essa estrutura daqui é uma estrutura de viga em balanço, eu vou analisar aqui o corte na seção 1 e pegar o lado direito da seção para quantificar os esforços internos aqui necessários para a determinação das cargas, né, na mesa e na alma. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou destacar aqui a minha seção 1 à direita, né? Então eu vou, deixa eu destacar aqui, pegar aqui. E aí eu vou colocar de azulzinho também para ficar parecido com o desenho lá. Eu tenho a mesa superior, né? A mesa superior horizontal. Tem uma mesa inferior aqui inclinada. Já já a gente determina essa inclinação. Eu tenho essa dimensão aqui de 200 milímetros. Eu tenho uma carga uniformemente distribuída no valor de 15 kN por metro. Essa seção aqui de análise é 1 metro da ponta da longarina. E para eu equilibrar essa carga internamente, né, vai surgir aí, vão surgir aqui os esforços na seção. A força cortante, né, e o momento fletor aqui, e o momento fletor na seção transversal. Eu estou destacando aqui a força cortante e o momento fletor, por quê? Porque para eu determinar as cargas aqui nas mesas e na alma, eu vou precisar lançar mão da estimativa de tensão normal e de cisalhamento, respectivamente, nas mesas e na alma. Isso aqui a gente vai ver no decorrer do desenvolvimento da questão, né? E tanto o sigma, né, quanto no caso não é o tal, é o fluxo de cisalhamento, eles são função, respectivamente, do momento, né? E a gente vai ver aqui que o fluxo de cisalhamento, ao invés de ser função do cortante, né, ele não vai ser mais função do cortante, ele vai ser função, né, da resultante da força a partir do fluxo de cisalhamento, né, na alma, né? Que eu vou denominar aqui de S. Né? A gente vai ver que quando o reforço ele tem uma inclinação, ele vai ter aqui uma componente, né, normal a seção, mas uma componente também na direção vertical aqui que eu vou chamar de Y. Então essa força Y, ela me compõe também juntamente
com essa força S, o equilíbrio da cortante, né? Mas quem me dá fluxo somente aqui na alma é esse S, tá? Quando a seção ela era composta por reforços horizontais, eu não tinha essa força, essa componente Y dada pelo reforço. Então, a força gerada pelo fluxo aqui na alma era equilibrava a força cortante, era igual à força cortante, que não vai ser aqui nesse caso. A gente vai então descobrir aqui o valor desse S, já já a gente chega, tá? Mas eu só estou justificando aqui o cálculo do M e do V porque ele vai de alguma forma se relacionar tanto com tensão normal quanto com o fluxo de cesariamento. No caso, o V com o fluxo de cesariamento, né, e o M com o sigma, né? O V indiretamente, né? Porque a gente vai buscar aqui esse S, tá? A gente vai calcular inércia e momento estático, porque inércia está associado aqui, né? Momento estático e inércia também está associado aqui. E outros elementos aqui que no decorrer da questão a gente... deixa eu fechar aqui, tirar isso daqui. Não, não quero isso, nada, isso agora não. Que no decorrer da questão a gente vai apresentar. Então, inicialmente, eu vou aqui calcular um ângulo aqui que vai ser um ângulo de interesse para a determinação, por exemplo, dessa força, né, dessa força aqui, ó, que eu vou chamar de P2, que é a força normal à seção transversal. Aqui em cima eu vou ter uma força P1 normal a essa seção transversal. Veja que aqui eu já estou chamando essa força normal de tração e essa aqui de compressão. Alguém consegue me explicar, olhando a viga e o carregamento a ela aplicada? É muito fácil de enxergar, né? Que esse reforço superior, ele vai estar o quê? Tracionado ou comprimido? A partir da vinculação da viga e do carregamento aplicado. É Vai só estar tracionado. ele vai estar tracionado. E esse reforço aqui, ele vai estar comprimido. Né? Então, por isso já dessa posição, né, que é um objeto aqui de cálculo. Né? A minha questão me pede justamente essa carga nos reforços e eu vou precisar depois calcular a carga aqui na alma da minha seção aqui. Transversal a 1 metro aqui desse ponto. Tá? Então, eu já estou assumindo isso, né? De acordo com a física do problema. Aqui, então, esse reforço traciona e esse reforço comprime. Só que esse reforço daqui, veja, ó, só que essa carga daqui, ó, como eu falei, ela vai ter uma componente, né, que é uma componente em Y, né, PY, né, nesse ponto 2, e uma componente em X, PX2, tá? E aí por isso que eu também por isso que eu preciso determinar esse alfa, porque na verdade dessa expressão aqui a gente vai, se eu assumir, né, o sigma x sendo dado por m, né, i vezes a posição que eu quero aqui, né, calcular minha tensão normal, no caso nesse ponto aqui, a partir da dimensão também que a gente vai calcular dessa seção aqui variável, a gente vai encontrar o px, né? E depois com o ângulo a gente encontra o py e o p2. Então, de alguma forma eu preciso calcular esse ângulo. E esse ângulo daqui também é muito fácil de se determinar porque ele é igual a esse ângulo daqui, ó. Tá? Eu tenho aqui essa dimensão valendo 300, ó, né, ó. Eu tenho essa dimensão aqui valendo 300 milímetros, né, que é a diferença entre o 500 e o 200. E eu tenho aqui embaixo 3 metros ou 3.000 milímetros. Então, esse alfa aqui, ele é fácil de se determinar. Então, o alfa aqui, ó, né, o alfa, né, vai ser dado por tangente de alfa 300 dividido por 3.000. Isso daqui me dá um alfa de 5,71 graus. Perfeito.
esse alfa determinado, já caracterizamos as forças que a gente precisa aqui de alguma forma determinar. Por equilíbrio, eu vou calcular o cortante e o momento na seção. Então, eu vou aplicar aqui o equilíbrio somatório das forças em y igual a zero. Para o cálculo do equilíbrio aqui, ó, eu vou adotar isso aqui, ó, y e x. Tá? Então, somatória das forças em y igual a zero. Eu vou ter o cortante, V, que eu quero, menos 15 vezes 10 a 3 vezes 1 metro. Isso daqui igual a zero. Então, eu tenho aqui a força cortante na seção valendo 15 vezes 10 a 3 newton. E o momento, somatória dos momentos na seção 1, né? Essa seção verdinha aqui, ela é a seção S1 de corte, é igual a zero. Então, eu vou ter o que aí? O menos m, utilizando a regra da mão direita, né? Menos 15 vezes 10 a 3 vezes 1 vezes a metade, né? Ou seja, isso aqui é tranquilo, né, gente? É mecânica dos sólidos, né? Transformei isso daqui em uma força concentrada valendo 15 kN, que está na metade, então aqui é meio, né? Tá? Por isso que aparece um meio lá na expressão, meio. Né? Então, é isso daqui que justifica essa conta aqui. Então, isso daqui igual a zero, eu vou ter aqui o momento valendo menos 7,5 vezes 10 a 3 newton é metro. Bom, para a continuidade aqui do cálculo, eu preciso da propriedade geométrica da seção aqui, que eu vou chamar de I, da inércia aqui da seção. Aí depende do que você, né, do que você denominou. Aqui a gente está denominando aqui esse eixo aqui, né, de x, né, e o I vai ser em torno do x, né? Porque a gente geralmente estava chamando de z, né? Z, y, né? Agora a gente está chamando de x aqui nessa questão, mas não tem problema nenhum, tá? Porque por conta da vista aqui que a gente tem, né? Aqui é a vista lateral, tá? O x fura o seu olho, tá? É a direção normal aí, a seção transversal, né? O x está aqui, desculpa, não fura o seu olho não. Né? O x está aqui na direção normal à seção transversal. E o y é de cima para baixo, né? Para compor essa expressão aqui. Eu adotei ele aqui para cima só para efeito de equilíbrio. Mas para eu pegar essa fórmula com esses sinais, para fazer sentido aqui a tensão normal que a gente vai colocar, ele tem que ser nessa condição aqui, né? Senão a gente tem que mudar esse sentido aí, tá? Ou esse sinal aí. Então a gente tem, né, x e y, né? Passando aqui pelo centroide aqui da seção transversal, tá? Para eu ter essa expressão aqui que faça sentido. Já já a gente vai ver. Então a inércia aqui ela vai ser dada, né, pelo transporte das áreas dos reforços, né, porque é como se fosse uma condição idealizada. Então, eu tenho um reforço aqui de 500 milímetros quadrados, né, a área concentrada aqui, aqui também 500 milímetros quadrados. Então, eu vou ter nessa seção aqui, né, 500 aqui, 500 aqui. Então, a inércia ela vai ser dada simplesmente pelo transporte da área. Né? Então eu tenho, é como se eu tivesse algo assim, né, gente? Ó, a seção ela foi idealizada por dois booms, né, de 500 e 500, e eu tenho isso aqui, ó, x e y, tá? Então eu vou ter 2 vezes 500 vezes
Eu preciso dessa dimensão aqui, né? Essa dimensão aqui da seção ela é fácil de se calcular a partir do ângulo determinado. Eu fiz essa conta aqui, isso daqui me deu 300 milímetros. Por quê? Olha só. Para eu encontrar o tamanho total da seção, né, a 1 metro, eu preciso encontrar esse valor aqui. Com o ângulo e esse cateto, eu encontro aqui essa interrogação aqui, ó. Então, eu fico aqui, ó, com seno... Não, seno não. Tangente de 5,71, né? É igual a cateto oposto sobre o adjacente, que é 1000 milímetros. Então, essa interrogação aqui vai me dar 100 milímetros. Consequentemente, eu tenho nessa dimensão aqui valendo 300, né? Então, eu estou aqui com 150 a distância, né? 150 milímetros para cima e 150 milímetros para baixo. Isso aqui para justificar, né, o transporte aqui, esse valor de 150 do transporte. Então, a inércia aqui, ela vai ser dada por 22,5 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Perfeito. Temos a inércia determinada. Então, para essa etapa aqui do cálculo, eu já consigo determinar as cargas normais aqui nas mesas. Como? Olha só. Força normal, mesas. Na mesa superior, né, nessa mesa superior, que é uma força tracionada, para eu determinar a força, eu preciso inicialmente determinar a tensão normal nesse ponto. A tensão normal nesse ponto ela vai ser dada pela razão entre o momento fletor na seção, a inércia da seção, vezes a posição y que se encontra essa mesa. Já tenho todos esses parâmetros, então sigma x1 ele vai ser o momento, né, de menos 7,5 vezes 10 a 3. Aqui eu vou compatibilizar as unidades, tá? Então, metro também 10 a 3 para transformar para milímetros, tá? Então, menos 7,5 vezes 10 a 3 newton vezes 10 a 3 newton milímetro. Vezes o y, ó, como eu falei, essa apresentação aqui, ela faz sentido, né, para esse sistema de coordenada aqui que eu coloquei, né, x e y para baixo positivo. Então, esse ponto, que é o ponto que eu estou pegando aqui superior, ele vale menos 150. Veja que o menos com o menos aqui vai me dar uma tensão, o quê? Positiva ou negativa? Positiva, né? E a convenção nossa é que positivo é tensão normal trativa, que corresponde com a física, com a mecânica que está acontecendo aqui. Então, realmente, né, a expressão ela está coerente. Então, o sigma x1 aqui, ele vai me dar 50 newton por milímetro quadrado. Muito cuidado que o aluno pega, muitas vezes, num livro, essa expressão com menos aqui. Porque possivelmente ele trocou o y positivo é para cima. Então tem que ter muito cuidado com a apresentação que você pega da fórmula, que ela está associada com o sistema de coordenada que ela apresenta. Então, se eu já tenho o sigma 1, o sigma x1 aqui, né, para eu determinar a força normal na barra, eu simplesmente aplico, né, a expressão clássica que relaciona tensão normal com carga normal, né, em barra sobre força normal. Então, com isso daqui eu consigo calcular a primeira força
na mesa, né? Que é a força, que é na mesa superior, que vai ser quem? O sigma x1, que eu acabei de calcular, vezes a área da seção transversal do reforço que eu já tenho, que vale 50 newton por milímetro quadrado, vezes 500 milímetros quadrados. Isso daqui me dá 25.000 newtons, ou 25 kilonewtons. Tudo bem até aí, gente? Perfeito? Quanto é que vai ser o valor de P2 aqui? Quem me fala? Rapidinho. Sem precisar calcular nada. Quanto é que vai ser o valor de P2? Ou de PX2, desculpa. Quanto é que vai ser o valor de PX2 aqui, sem eu precisar calcular nada? Fazendo analogia com o que você calculou de P1, que seria o PX1. Né? O P1 aqui é igual ao PX1. Ora, é só eu pegar e calcular a tensão normal no ponto 2, que vai me dar quanto? A tensão normal na direção, nesse ponto aqui da seção, ó. Aqui embaixo. Quanto é que vai dar? O que é que eu preciso mudar aqui nessa expressão? O momento vai mudar? Sim ou não? Não. A inércia muda? Não. O que é que muda? A posição y, que vira o quê? Positiva. Então, mais com menos vai me dar o quê? Menos. Então, vai me dar uma tensão normal em 2, valendo quanto? Menos 50 newton por milímetro quadrado. Utilizando a mesma expressão, eu vou encontrar um valor de px2 valendo quanto, gente? Nada? Menos 25 kN. Tudo bem? Entenderam? Veja, a tensão é na direção x. Nesse caso aqui, como o reforço era horizontal, o P1 está na direção x. Nesse caso aqui, quem está na direção x é o px2. Só que eu preciso calcular o P2, que é a força normal no reforço. Essa é a força normal no reforço. Tá? Só que, como eu acabei de calcular o P2, a partir daqui de trigonometria, porque eu tenho esse alfa, aqui é a mesma coisa de ter alfa aqui, eu consigo encontrar o P2 e o PY2. Ó, vou desenhar aqui esse triângulo. Então, o que eu acabei de calcular foi isso daqui, valendo 25 kN compressivo. Eu preciso calcular esse PY2 e esse daqui, que é o P2, que é normal à seção transversal. E aqui eu tenho um alfa. Né? O alfa vale 5,71 graus. Então, com isso, eu consigo calcular, por exemplo, pelo cosseno. Cosseno de alfa é igual a 25 sobre P2. Então, o P2 aqui me dá 25,12 kN, só que eu sei que isso aqui é compressivo, tá? Eu tirei o sinal aqui, mas eu botei aqui o sentido dos vetores, tá? Que está certinho. Então, eu sei que esse valor aqui é 25,12 compressivo. E o vertical, né, a componente vertical, ela vai ser dada pelo seno. Tá? Então, seno de alfa, ele vai ser o PY2 sobre a hipotenusa que eu acabei de calcular, que foi 25,12. Então, eu sei que o PY2 ele vale 2,50 kN. Então, foi o que eu falei. Né? Aqui, na vertical, além da força, né, cortante,
além da força gerada pelo cisalhamento aqui na alma, eu tenho uma contribuição da componente vertical que o reforço inclinado me gera, tá? Já já a gente vai utilizar esse elemento daqui para calcular o fluxo na alma, tá? Então, o próximo passo é justamente esse. O cálculo aqui, ó, do fluxo na alma, que eu denominei de S, ele vai ser dado por essa expressão. O cortante, agora, ele é equilibrado por S mais, né, a componente vertical da força no reforço. Ou seja, além da força que vai ser gerada pelo fluxo na alma, eu tenho aqui, né, essa carga vertical dada pela condição do reforço inclinado. Essas duas cargas ela tem que equilibrar a cortante na seção. Então, por isso, dessa expressão aqui, ó, o cortante ele tem que ser o S mais o PY2. Ora, o cortante na seção eu calculei, o cortante na seção ele vale 15 kN, né? Então eu tenho aqui o cortante valendo 15 kN, o S eu quero calcular e eu acabei de calcular o PY2 que vale 2,50 kN. Então eu sei que a força resultante pelo fluxo na alma ele vai ser dado por 12,50 kN. Com isso, eu consigo efetivamente calcular o fluxo de cisalhamento na alma, que vai ser dado por S sobre a inércia vezes o momento estático aqui da área da seção associada. Isso daqui agora o momento estático é o único parâmetro que precisa ser calculado. Na verdade, o momento estático ele vai ser dado pela área vezes a distância, não é? A área, né, de 500 milímetros vezes a distância, que é 150, né, dessa área em relação ao centroide, tá? E eu vou só formalizar essa conta aqui. Então, o QS ele vai ser 12,50 vezes 10 a 3, deixar tudo Newton milímetro. A inércia que eu já tinha calculado da seção, né, é 22,5 vezes 10 a 6. E aqui o momento estático, que é a área vezes a distância de 150 milímetros. Isso daqui vai me dar um valor de 41, né, de 41,70 kN por milímetro. Não, Newton por milímetro. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu acho que é quilonewton por milímetro mesmo. 12,50 elevado 12,5 elevado a 3 vezes 500, vai ser quilonewton mesmo, vezes 150, dividido por 22,5 elevado a 6, não, dá 41,7, aqui vai ser Newton por milímetro. Perfeito. Deixa eu apagar aqui. É Newton por milímetro. Então, para a seção 1, a gente já encontrou todos os parâmetros, né? Encontramos os parâmetros de força nas mesas, né, nos reforços, responsáveis aqui exclusivamente por resistir e transmitir a força normal, e o fluxo de cisalhamento na alma dessa seção a 1 metro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a seção, né, para a seção a 2 metros. O que é que vai mudar dessa seção para essa? Vai mudar a inércia, né? A inércia ela muda por conta do tamanho também, muda também, né, o tamanho da seção transversal, vai mudar a inércia, vai mudar o cálculo do V e do M, a gente leva em conta um pouquinho mais de carga, mas o restante é muito similar ao desenvolvimento anterior. Então, vamos, como
como na seção a 1 metro, vamos destacar aqui a seção a 2 metros. Eu vou deixar aqui, tentar deixar aqui organizado igual eu fiz no caso anterior. Eu tenho o reforço horizontal, o reforço inclinado, tem um reforço inclinado, aqui valendo 200 milímetros, aqui valendo 200 milímetros, aqui eu tenho 2 metros, e aqui eu tenho o ângulo de 5,71. Com isso eu consigo descobrir que essa medida daqui, ela vale 200 milímetros também, aproximadamente, né? Essa medida daqui vai valer 200 milímetros, tá? É só aplicar a tangente. Tangente de 5,71 vai ser igual a essa interrogação aqui, ó, dividido por 2.000 milímetros. Então, aqui vai me dar aproximadamente 200 milímetros. Então, eu já tenho essa dimensão aqui, que vai valer 400 milímetros. Perfeito, eu vou destacar aqui a força cortante e o momento que precisa ser determinado, o V e o M na seção transversal, tá? Vou processar esse cálculo a partir do somatório das forças em Y igual a 0, e aí para o equilíbrio eu estou utilizando essa convenção. Não importa, eu poderia utilizar, né, essa convenção aqui, né, não tem problema nenhum, tá? Mas eu resolvi utilizar aquela outra, não tem problema nenhum. Somatório das forças em Y0, então eu vou ter o V. Eu esqueci aqui de colocar carga, né? Aqui eu tenho a carga aplicada de 15 kN por metro. E aí eu vou ter agora somatório das forças verticais igual a 0. Eu tenho cortante menos 15 vezes 10 a 3, que é o correspondente à força uniforme distribuída, vezes 2, né? Que eu transformo ela na carga concentrada, que está a 1 metro aqui da seção 2. 1 metro da seção S2. Isso daqui igual a 0 vai me dar um cortante valendo 30 kN. E o somatório dos momentos na seção S2, isso daqui igual a 0, eu vou ter menos M, menos 15 vezes 10 a 3 vezes 2, isso aqui é a força, vezes o braço, que é 1, isso daqui igual a 0, isso daqui vai me dar também um momento valendo menos 30 kN é metro. Eu vou calcular agora a inércia, então eu vou ter a inércia aqui, o Ix, ele vai ser dado por 2 vezes a área de 500 vezes a distância, né, de cada área concentrada em relação ao centroide aqui, então que vai ser 200 ao quadrado, é o transporte, vezes 200 ao quadrado. Isso daqui vai me dar um valor de inércia
valendo valendo 40 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Na verdade, a inércia aqui é em torno de Z, né? Se eu tenho x, y, então a seção, ela rota, a inércia é em torno de Z. Deixa eu consertar aqui e consertar lá, na outra parte do exercício, para deixar bonitinho, aqui organizado, com coerência. Então, aqui ele vai ser IZ, IZ. Que aqui vai ser IZ. IZ. Aqui IZ. IZ, IZ. Certo. Aí aqui vai ser Z, né? Porque aqui eu estou pegando a seção, né? Então, aqui vai ser Z. Deixa eu ver se tem mais alguma confusão aqui. Não, tá certinho, né? Porque o X é normal a seção transversal. E aqui eu estou mostrando o plano da seção, né? O plano da seção é ZY. Perfeito. E a gente pode até colocar como a gente vem Z. Perfeito, perfeito, tudo bonitinho. Agora coerente, certinho. Vamos voltar lá para aqui, tá ok. E aí vem para cá, certo. Então, IZ 40 vezes 10 a 6. Então, aqui eu vou ter, né, o sigma x1, ele sendo dado por m, né, m, que é o momento na seção, dividido pela inércia da seção que a gente acabou de calcular, vezes a posição y dos reforços, que está a menos 200 para cima e mais 200 para baixo. Então, eu vou aqui justificar só o cálculo da tensão normal no reforço superior. Aqui a gente tem a mesma lógica, né? Aqui eu vou ter um elemento P1, que é igual ao Px1, né? Tração. Aqui eu vou ter um P2, compressão, que eu vou ter uma componente Px2 e uma componente aqui Py2 por conta do reforço inclinado. Então, o sigma x1, né, que vai estar correspondente aqui com esse P1 aqui, ele vai ser dado pelo momento, que eu já calculei, menos 30 vezes 10 a 3, aí eu vou passar para milímetros, aí eu coloco metro para milímetro 10 a 3, vezes a posição y, essa posição aqui de cima é negativa, menos 200, dividido pela inércia, né, em Z, que é 40 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Isso daqui vai me dar 150 newton por milímetro quadrado. Para eu determinar o P1, eu utilizo a relação clássica de tensão normal em barra sobre força normal. Então, vai ser P1 dividido pela área. Então, o P1 aqui vai ser 150 vezes 500 milímetros quadrados. Isso daqui vai me dar 75 mil newtons ou 75 quilonewtons. Similarmente ao que a gente fez para a seção a 1 metro, eu sei que esse Px2 aqui vai valer menos 75, compressivo. Então, eu já sei que o Px2 vale menos 75 kN.
Eu tenho esse ângulo daqui que vale 5,71 graus, então, por trigonometria, eu vou encontrar o PY2 e o P2. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vou novamente escrever aqui os vetores, vou desenhar aqui os vetores. Eu vou ter o valor de P2, aqui PY2, aqui é o ângulo alfa, que vale 5,71 graus. E aqui o valor de 75 kN de compressão, né, nesse ponto aqui, 2 da seção, ou seja, Y valendo 200 milímetros. Então, aqui eu consigo determinar via cosseno de alfa. Cosseno de alfa, ele vai ser quem? 75 vezes 10 a 3 dividido por P2. Então, P2 ele vai ser 75,4 kN. Isso aqui é compressivo, né? Que eu sei, essa força é compressiva. Que era a outra força que precisaria ser determinada, né? São as duas forças normais, P2 e P1. P2, a mesa inferior inclinada, e a P1, a força normal na mesa superior horizontal. E o PY2 eu vou determinar por conta da necessidade de se quantificar o S, né? Como na passagem anterior. Então, o PY2 eu posso calcular pela tangente de alfa, ele vai ser o PY2 dividido por 75. Isso daqui me dá um PY2 valendo 7,5 kN. Então, eu determinei aqui o PY2. Eu sei que na alma o S gerado pelo fluxo de cisalhamento na alma, que é a resultante do fluxo de cisalhamento na alma, mais a contribuição, né, da força inclinada, do reforço inclinado, que me dá essa componente vertical, isso daqui equilibra, né, o cortante, tem que me dar o valor da cortante. Com isso, eu consigo calcular o S. É o S que vai entrar naquela expressão do cálculo do fluxo, né, o S e Z, né, momento estático. Então, aqui eu tenho o cortante na seção, eu já calculei, que vale 30 vezes 10 a 3. O S eu preciso calcular e o PY2 eu acabei de determinar. Então, o S aqui, ó, ele vale 22,50 kN. Com isso, eu consigo calcular aqui o fluxo na alma, né, dessa longarina de asa, valendo 22,50 vezes 10 a 3, compatibilizando as unidades. A inércia eu acabei de calcular, 40 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E o momento estático ele vai ser a área vezes a distância, 500 vezes 200 milímetros, né? Isso daqui vai me dar um fluxo na alma, valendo 56,3 newton por milímetro, tá? Então, em vídeo de quadrimestre anterior, eu tenho aqui esse exercício similar, né, a esse, mas com a condição de viga-caixão completa, né? Não para um exercício mais simplificado, como foi esse, né? Com essa seção aqui, né? E com uma viga nessa condição aqui dada. Eu vou ter uma viga-caixão, né? Gasto um tempinho lá para dar também uma olhada, né, nesse tipo de exercício, tá? Ou seja, viga-caixão, né? A viga-caixão, né? Ou seja, a seção caixão unicelular, só que com reforços inclinados, né? Ao invés de ter reforços horizontais, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Perfeito?
Agora a gente vai para um exercício. Uma observação, né? Você pode, tanto para esse exercício que a gente acabou de fazer, quanto para o próximo, quem tem, né, familiaridade com software de elementos finitos, fazer a simulação desse problema daqui utilizando elementos finitos, né, para ver a estimativa, né, de força nos reforços e de cisalhamento, né, e de fluxo de cisalhamento na alma aqui. Né. É interessante para você ver e entender o comportamento do modelo simplificado, né, porque veja, aqui a gente calculou uma seção idealizada, fez a inércia pelo cálculo da seção idealizada, para você entender, né, a potencialidade, né, vamos dizer assim, o quanto a gente consegue dar uma estimativa relativamente com ordem de grandeza próxima, por exemplo, àquela utilizando uma simulação, por exemplo, de elementos finitos. Tanto esse exercício quanto esse agora que a gente vai fazer, que já é de um assunto novo, né? Esses dois assuntos são assuntos novos, né? E esse agora, que é o exemplo 16, ele está dentro do tópico de análise simplificada de painel reforçado, né? O painel reforçado, ele é uma estrutura, né, muito presente, né, no sistema estrutural aeroespacial. Né? Então a gente vai apresentar aqui o processo de se calcular, de se estimar força normal e fluxo de cisalhamento nessa estrutura. Então, o painel reforçado que a gente vai estudar, ele tem essa cara daqui, né, de vinculação e de geometria. A mesma coisa, para esse exercício, eu posso pegá-lo, né, e fazer uma simulação dele por meio de elementos finitos. E aí vocês podem depois fazer um comparativo da estimativa de carga que a gente vai dar aqui nos elementos estruturais que compõem esse painel e comparar com o resultado que você obteve ali por elementos finitos. Então eu vou pegar aqui. Bom, na teoria, a gente tem a apresentação dos princípios da composição, né, do painel reforçado, né? As barras, né, que a gente tem aqui de reforço, ela sempre morre em outro reforço, ou seja, a composição aqui que eu vou dar aqui, ó, né, aqui eu não poderia morrer com reforço aqui, ó, por exemplo, né? Não, na teoria a gente fala, né, bonitinho lá, né, um reforço, ele sai, né, de um e morre em outro, né? Então aqui eu tenho uma composição de painel com três, vamos dizer assim, webs, né, que é o que a gente chama, né, um painel reforçado, né, composto de três webs e esses reforços aqui. Eu vou identificar aqui a delimitação desses reforços por denominação de barras, né? Vou chamar aqui, né? Essa barra é GC, essa outra barra aqui de barra AB, essa outra barra horizontal aqui de FHD, e aí, consequentemente, eu tenho as barras de reforço GAH vertical e CBD, né? E essa outra aqui, né, que é que ela está engastada, né, que é no engaste EF. Eu tenho aqui as cotas e a carga atuando nesse painel. 38 centímetros. Aqui valendo 25 e 25 centímetros. Aqui eu tenho
13 centímetros e aqui 25 centímetros. E eu tenho uma carga aqui valendo 15 quilonewtons a 30 graus em relação a essa referência vertical CBD. Perfeito. Para eu determinar aqui, né, os esforços na barra e nas webs, eu preciso de alguma forma decompor esse carregamento nas direções dos reforços, tá? Então, essa carga aqui é facilmente decomposta, né, numa direção horizontal aqui, que vai me dar 7,5 kN, e na direção vertical aqui, me dando 13 kN. 13 kN. Então, aqui eu simplesmente, né, fiz a decomposição dessa carga de 15 na direção aqui do reforço AB e na direção do reforço CBD. E o objetivo é justamente determinar o fluxo nas webs e as forças normais nas barras horizontais e verticais. Na composição aqui desse modelo, a gente assume que os fluxos nas webs eles são constantes. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira chapinha, eu vou assumir um fluxo de cisalhamento todo constante com esse sentido, Q1, né? Aqui eu vou chamar de Q2, tá? Num sentido qualquer, Q2. E aqui uma outra situação de fluxo constante aqui nesse sentido. E se não for esse sentido, a conta vai me mostrar, tá? O modelo de painel reforçado é o seguinte: as webs elas são responsáveis exclusivamente por resistir e transmitir fluxo de cisalhamento, e os reforços eles são exclusivamente responsáveis por resistir e transmitir força normal. O processo de determinação de Q1, Q2, Q3 e das forças normais nas barras horizontais e verticais, ele é basicamente composto aplicando-se a regra ou o princípio da ação e reação, né, da terceira lei de Newton. O que é que eu faço? Eu retiro a barra, né, e faço um diagrama de corpo livre dessa barra. E o diagrama de corpo livre dessa barra tem que levar o efeito da ação da chapa na barra, tá? Então, eu vou isolar, por exemplo, essa barra vertical CBD. Então, eu vou pegar a barra CBD e destacá-la aqui, né? E vou destacar a barra aqui, ó, C, né? Esse ponto aqui dela B e aqui D. Deixa eu colocar o ponto B aqui um pouquinho mais para cima. C, B, CBD. Então, na barra CBD vertical, a única força de interesse para o meu cálculo é essa força concentrada de 13 kN, que veio da decomposição aqui da de 15, né? Eu tenho essa altura aqui valendo 13 centímetros e essa outra aqui valendo 25 centímetros, e eu preciso colocar, né, ainda eu não tenho todo o conjunto de forças que me caracteriza esse aqui, diagrama de corpo livre, eu preciso colocar o efeito dessa chapa nessa barra e o efeito dessa chapa nessa barra, aplicando, né, o princípio da ação e reação. Veja, o lado direito aqui, ó, o lado direito dessa chapa, né, tem um fluxo que é de baixo para cima. Então, para eu obedecer o princípio da ação e reação, né, o efeito dessa chapa na barra é de cima para baixo, né? Ou seja, o fluxo que vai agir aqui, ó, o fluxo que vai agir aqui é de cima para baixo. Então, aqui vai valer Q2, né? Ó, porque aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a chapinha e no lado direito, pelo que eu vi, ó,
da chapa, o fluxo age assim, ó, Q2. Então, quando eu juntar a chapa com a barra, eu elimino isso daqui, né? É o princípio da ação e reação, tá? Ou seja, aqui eu estou desenhando o diagrama de corpo livre da barra. O diagrama de corpo livre da barra leva em conta o efeito da chapa na barra, né? Então, quando eu juntar a chapa e barra, esse efeito aqui interno desaparece e eu fico, né, com a situação do Q2 como apresentado, tá? E aí, com uma análise similar, eu coloco aqui o efeito da Q3 de baixo para cima, né? Ou seja, o efeito da chapa, dessa chapa aqui, que vai ter o fluxo Q3, né? O efeito dela na barra CBD, ela vai ser de baixo para cima. Pronto, eu já tenho todas as minhas forças agora agindo na barra e eu posso, por equilíbrio somatório das forças em y, por exemplo, 0, e eu chamando y, essa direção aqui, como positiva, eu posso relacionar, né, o Q2 e Q3 com a força de 13 kN. Como? Né? Fluxo é força por unidade de comprimento. Para eu transformar por força, multiplico por 13. Então, eu vou ter menos 13 vezes Q2 mais 25 vezes Q3 menos 13, que é a carga concentrada para baixo, igual a 0. Então, eu vou aqui organizar essa equação agora, dividindo tudo por 25, ou dividindo tudo por 13, desculpa, eu vou ter 1,92 Q3 menos Q2, isso daqui igual a 1, tá? Essa é a primeira equação gerada pelo equilíbrio da barra CBD, né? Eu não consigo resolver nada com ela. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Eu vou agora, por exemplo, tirar a barra AB do meu sistema e desenhar o diagrama de corpo livre dela. Então, essa é a sequência. Barra AB. A barra AB, ela tem essa dimensão de 25 centímetros. Ela tem uma dimensão de 25 centímetros. Eu tenho aqui uma carga concentrada no ponto B de 7,5 kN. E eu tenho o efeito dessa chapa aqui 2 e dessa chapa 3 agindo na barra AB. Só que agora na chapa 2 eu pego a parte inferior do fluxo. E na chapa 3 eu pego a parte superior do fluxo. Então veja, a parte inferior do fluxo da chapa 2 ela é da direita para a esquerda. Então, pelo princípio da ação e reação, o efeito dela na barra é da esquerda para a direita. Então, aqui eu vou ter um fluxo Q2 nesse sentido. E da chapa 3, a parte superior, eu tenho um sentido de fluxo da direita para a esquerda, então o efeito da chapa na barra vai ser também da esquerda para a direita. Então, aqui eu vou ter um fluxo aqui, representando o efeito da chapa na barra, valendo Q3. E aqui eu chamo esse sentido aqui, essa direção de x, e posso, por equilíbrio, relacionar esses parâmetros, Q2, Q3 e a força de 7,5 kN. Então, vamos lá. Somatório das forças em x, isso daqui igual a 0. Eu vou ter Q2 vezes 25, mais Q3 vezes 25, mais 7,5, isso daqui igual a 0. Então, eu vou ter aqui Q2 mais Q3, isso daqui igual a menos 0,3. Dividi tudo por 25 e passei o 7,5 para o outro lado da igualdade. Com essa equação e essa equação daqui, eu consigo montar esse sistemazinho aqui, ó. Eu consigo montar esse sistema.
1,92, 1,92 é Q3 menos Q2, isso daqui igual a 1, é Q2 mais Q3, isso daqui igual a menos 0,3. Eu consigo determinar aqui o Q3. O Q3 aqui vale 0,240 kN por centímetro. O sentido aqui está confirmado, que eu dei originalmente aqui no exercício, tá? Ou seja, a conta me confirmou que o sentido que eu assumi para o fluxo naquela chapa 3 se confirmou. Eu volto e calculo o Q2, que vale menos 0,54. Isso significa o quê? Que o sentido que eu assumi ali, né, não está coerente e ele é o contrário, né? Na verdade, para o Q2 aqui, ó, o sentido correto seria esse daqui, tá? É só isso que me representa esse sinal negativo aqui no cálculo que eu acabei de mostrar, tá? Perfeito. Eu já calculei Q2 e Q3, eu posso isolar agora essa barra vertical GAH, relacionar Q2 e Q3 que eu acabei de determinar com Q1, né, que eu falto determinar, para encontrar o Q1. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou agora isolar a barra GAH. Eu tenho aqui ela. Eu tenho aqui GAH. Eu vou ter o efeito da Q2. Aí você vê como é que você calcula. Ou você deixa o sinal negativo e pega esse sentido, ou muda o sinal para positivo e pega esse sentido aqui da interação da chapa 2 com a barra GAH. Tá? Tanto faz, você que sabe. Eu vou pegar, por exemplo, o sentido dela já positivo e fazer esse processo de interação. Olha, se a chapa aqui do lado esquerdo dela, né, que é o lado que interage aqui com a barra vertical GAH, o fluxo está para cima, então a força, o fluxo que vai, o efeito da chapa na barra é de cima para baixo. Então eu vou ter aqui, ó, esse valor aqui, ó, de 0,54 a 13 centímetros, né, do ponto A. E aqui 0,54 kN por centímetro. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, o lado esquerdo da chapa 3, né, confirmou, né, positivo, então é de baixo para cima, então o efeito dela na barra é de cima para baixo. Então, aqui também, de cima para baixo, valendo 0,24 e essa dimensão aqui vale 25 centímetros. 25 centímetros. E a chapa 1, o lado direito aqui, não é, da chapa, é que interage aqui com a barra GAH. Ela é de baixo para cima, então o efeito dela na barra é de cima para baixo também. Então eu vou ter aqui um Q1. Eu vou ter aqui um Q1, né, de cima para baixo. Né? Eu posso aqui agora considerar esse Y aqui como positivo e aplicar o somatório das forças em Y, isso daqui igual a zero. Então, eu vou ter menos Q1 vezes 38.
é menos 0,54 vezes 13 e menos 0,24 vezes 25. Isso daqui igual a zero vai me dar um valor de Q1 menos 0,343 kN por centímetro. A mesma coisa, né? Esse negativo aqui, ele só indica que esse sentido daqui, ó, é o contrário, né? Ó. Então, na verdade, o Q1 positivo, o fluxo Q1 na chapa 1, ele tem esse sentido aqui, né? Ó, ao invés desse. Tudo bem? Com o Q1, Q2 e Q3 determinados, eu passo agora para a determinação das forças normais nas barras, tanto horizontal quanto vertical. Eu vou fazer agora, por exemplo, a determinação de alguns esforços e vocês depois continuam em casa, não é, para determinar o restante dos esforços nas barras, tá? Nas outras barras. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa barra EGC primeiro, né? O cálculo, agora a gente vai ter o quê? O cálculo, né? A gente determinou o cisalhamento nas chapas, nas webs, agora eu vou ter o cálculo das forças normais. Das forças normais. Então, barra, eu tenho a barra EGC, então aqui na barra EGC, que é a superior horizontal, eu vou separar ela aqui. Eu tenho a barra EGC. Eu tenho a dimensão dela aqui, que é 25, 25. Né? Aqui 25 centímetros e aqui 25 centímetros. E eu vou colocar agora, né, o efeito tanto do engaste quanto das webs nessa barra. Então, o efeito do engaste aqui, ó, nessa barra, vai ser justamente a reação de apoio aqui horizontal, né? Então, aqui, ó, eu vou assumir que eu tenho uma reação, né, o RXZ aqui horizontal, que é o efeito do engaste nessa barra. E veja que eu não vou colocar aqui uma reação na vertical e um momento, porque essa barra é barra sobre força normal. O modelo ela não permite a resistência à flexão dessa barra. O conjunto inteiro pode fletir, mas ela preponderantemente ela é responsável por resistir e transmitir só força normal. Então, por isso que eu estou colocando essa reação de apoio, essa reação horizontal. E o efeito da chapa 1 e da chapa 2 nessa barra. Então, o efeito da chapa 1, eu pego a parte superior, né, que está em contato com ela. Aqui na parte superior, o fluxo é da direita para a esquerda. Então, o efeito da chapa nela é da esquerda para a direita. E nessa chapa 2, a mesma coisa, né? O fluxo real dela, né, na parte superior, né, é da direita para a esquerda. Então, o efeito da chapa na barra é da esquerda para a direita. Então, ambas vão estar nesse sentido aqui, ó. Né? Eu vou ter esse fluxo aqui, que é da chapa 1, que vale 0,343, e aqui eu vou ter o fluxo da chapa 2, que vale 0,54 kN/cm.
Então, com isso daqui, ó, por exemplo, eu consigo calcular o RXZ e determinar e ter condições de determinar a distribuição de força normal em toda a barra. Então, aqui, ó, o RXZ, somatório das forças em X igual a zero. Eu posso chamar aqui, ó, de X, né? Então, eu vou ter menos RXZ mais 0,343 vezes 25 mais 0,54,25. Isso daqui me dando um valor de RXE valendo 22,07 kN. Pronto. Agora, para eu determinar a força normal, eu vou precisar aqui, ó, de duas seções para caracterizar a força normal nessa barra, a seção S1 e a seção S2. Ó, essa seção S2 aqui, eu vou analisá-la primeiro, né, ó, essa seção S2 aqui, eu vou analisá-la primeiro com um sistema de coordenada x colocado aqui no ponto E. Aqui à esquerda eu vou ter essa força reativa de 22,07 e aqui embaixo eu tenho o efeito, né, do fluxo da web 1, que vale 0,343. Aí, aqui aparece a minha função força normal, que eu preciso quantificar, e essa função força normal ela vai ser caracterizada para x variando de 0 a 25. Então, para eu encontrar esse nx, basta eu aplicar o somatório das forças em x, isso daqui igual a 0. Então, eu vou ter menos 22,07 mais 0,343x mais a força normal que eu quero caracterizar igual a 0. Então, o nx me dá essa função, 22,07 menos 0,343x. É uma função linear. Para eu ter a definição da reta, eu pego o cálculo das forças nos extremos do meu limite, né, do domínio, então no ponto 0 e no ponto 25, me dando o valor de 22,07 kN e 13,50 kN. Ou seja, ele está me dando que esse trecho da barra ele está todo tracionado. Tem coerência com a estrutura apresentada? Esse reforço daqui, o carregamento aplicado, me dá coerência? Essa barra aqui, a gente vai ver, né, que essa barra inteira ela vai estar tracionada, sim ou não? Sim. Sim, né? É só você pensar essa chapa trabalhando como uma viga aí, né? Essa carga aqui, ó, de cima para baixo, né, vai fazer com que esse reforço inteiro ele tracione, né? Tem coerência, sim. Mas é como eu falei, você pode pegar isso, fazer uma análise por elementos finitos, né? É claro, né, lá em elementos finitos você vai ter que dar propriedade, caracterizar um material aqui qualquer, né? Pode colocar tudo de tal forma que, né, você possa parametrizar o cálculo, né, bonitinho para comparar com o que você está fazendo aqui, né, no sentido do modelo idealizado, tá? Mas vale a pena, né, fazer esse esforço, né? Já num processo de análise mesmo, dentro do que você vai vivenciar, né, num escritório aí de certificação, né, de uma fabricante de produtos aeronáuticos. E para essa outra parte aqui da seção S1, eu vou trabalhar
com um sistema de coordenada local que eu vou chamar de x estrela. Então eu vou pegar aqui, ó, e ao invés de vir com aquele x lá, que eu vinculei no ponto E, eu vou agora fixar um x estrela aqui no ponto C e pegar à direita da seção S1. Então aqui, ó, eu vou definir aqui a minha seção S1 e pegar à direita dela, que é muito mais fácil para eu determinar aqui a minha força normal nesse outro trecho, né? Então aqui eu tenho a minha força normal, nx estrela, né? Aqui eu tenho o fluxo agindo nesse pedacinho, que é 0,54 kN por centímetro, e a minha função aqui, ela vale de 0 a 25. Agora, cuidado, né? O zero, ele começa daqui, tá? Se eu fosse fazer com x, né? A minha função, o x vinculado aqui, a minha função valeria de 25 a 50. Tá? Eu estou fazendo assim que facilita a conta. Isso aí vocês aprenderem em mecânica de sólidos. É a mesma coisa aqui. Perfeito. Então vamos lá. Então vou fazer o somatório das forças em x estrela igual a 0. Eu tenho o nx estrela, né, que eu quero calcular, menos o 0,54 x estrela, isso daqui igual a 0. Eu tenho que o x estrela, ele vale 0,54 x estrela, é uma função linear. Eu vou pegar também aqui os limites do meu domínio. Então, n0, 0, ou seja, aqui na extremidade ele vale 0. E o n em 25 tem que me dar o 13,50, né? Porque aí eu tenho que ter continuidade aqui na representação do meu esforço, tá? Porque é o mesmo ponto, veja. O x estrela aqui valendo 25 é o mesmo ponto do x aqui valendo 25. Então, quando eu calcular o n para x estrela 25, eu vou ter 13,50 kN. Confirmando aqui que essa barra aqui inteira está... Aí você pode fazer o desenho, né? Desenho, eu tenho a barra. Os pontinhos, o ponto da barra é o E, G, C. Aí eu tenho, né? Ele sai, ele sai, né? Com salto, né? Que é a carga concentrada de 22,07. Ele está descendo um quadradinho aqui. 22,07 kN. Ele vai no ponto G para 13,50. 13,50 e daqui vai para 0. A barra está o quê? Toda tracionada. Com essa mesma lógica, eu vou deixar aqui para você determinar a força normal na barra FHD e encontrar a reação aqui horizontal, né, também nessa barra, e desenhar o diagrama de força normal. Da barra AB, o diagrama de força normal da barra GAH e da barra horizontal CBD, tá? É a mesma lógica. Vamos fazer então mais uma, a CBD, ó, só para ficar uma vertical e uma horizontal feita. Então aqui, ó, da barra, a barra CBD, eu vou destacar
a mesma aqui, C, B, E e D, e colocar aqui os elementos, né? Em B eu tenho aqui a carga concentrada valendo 13 kN. Aí eu tenho do ponto B para cima, eu tenho a chapa de fluxo Q2 e eu tenho de B para baixo a chapa de fluxo Q3. Deixa eu ver aqui se eu estou colocando com o fluxo que eu admiti aqui como já o novo. É isso mesmo, né? Ela aqui, nessa direção, aqui, o lado direito da chapa está agindo com a barra vertical CBD aqui de cima para baixo. Então, a ação dela na barra vai ser de baixo para cima. E aqui também de cima para baixo, a ação dela na barra vai ser de baixo para cima, certinho. Então, eu tenho aqui, né, a situação aqui já do diagrama de corpo livre. Vou colocar aqui as cotas. Aqui valendo 13 centímetros e aqui valendo 25 centímetros. E vou posicionar as duas seções necessárias para se determinar aqui as forças normais. Eu tenho a S1 e a S2. Para S1, para a seção S1, eu vou cravar aqui, ó, um X local aqui, ó. Então, na seção S1, eu vou pegar aqui, ó, a seção S1, o X está aqui, aqui vai aparecer a força normal NX, e eu tenho aqui o Q2 agindo. E esse X aqui, ele vale de 0 a 13 centímetros. E eu, somatória das forças em X igual a 0, aí eu vou ter o Q2, que é 0,54, então vai ser menos 0,54x, mais a função força normal, que vale nx, isso daqui igual a 0. Então, nx é uma função linear de 0,54x. Vou pegar para o ponto 0, valendo 0, e para o ponto 13, N13 igual a 7,02 kN. Isso é trativo. E agora, né, eu vou manter o X ainda no ponto C e definir aqui a minha seção S2. A minha seção S2, como o X vai ficar preso lá em cima ainda, o limite dela vai ser válido, né? Ou seja, essa função aqui de função normal ela vai ser válida de 13 a 38 centímetros. Então, eu vou aqui definir a minha seção S2. Aqui vale o X. Mas eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto B com a carga de 13 kN. Aparece aqui a força normal que eu quero calcular, o NX. E eu tenho esse pedacinho aqui com o fluxo
Q3, que vale 0,24. E aqui em cima o fluxo Q2, que vale 0,54. Tudo de baixo para cima. Né? E aí eu já tenho que essa medida inteira daqui para cá vale x. Essa daqui até aqui vale 13. Então, esse pedacinho daqui vale x menos 13. E com isso eu tenho todo o dimensionamento para eu processar o equilíbrio de forças, né? Então, somatório das forças em x igual a zero, eu vou ter menos 0,54 vezes 13, que é esse pedacinho aqui vezes esse braço aqui de 13, é essa força, mais a carga concentrada para baixo, 13, né? Menos esse 0,24 vezes essa cotazinha daqui, que é x menos 13. Então, menos 0,24 vezes essa cotazinha, que é x menos 13. Né? Mais, né, o valor da função força normal, que eu quero calcular isso daqui igual a zero. E aí eu vou ter uma função força normal explicitada nessa cara daqui. Ó. Então, eu vou ter a função força normal, n de x, isso daqui igual a 0,24 x menos 13 menos 5,98. É uma função também linear, eu vou pegar pelos dois pontos, né? Limites do meu domínio, então para x igual a 13 me deu menos 5,98 e para n igual a 38 me deu 0. Ora, lembrar que essa barra aqui, ó, que essa barra horizontal, CBD, ela tem uma carga concentrada aqui. Então, eu vou ter um salto na curva, né, que a conta mesmo me dá. Ó. Eu vou desenhar aqui, eu tenho a barra CBD, pelas contas que a gente desenvolveu, né? Na parte CB, né? A função ela sai de 0 e vai a 7,02 positivo, então ela sai ó, de 0, né? Ela sai de 0 e vai até 7,02 positivo, né? Pela função aqui representada nessa conta daqui. E essa outra função aqui me deu esses dois limites, né? Ela saiu de 0, e foi até o valor, né, no ponto B, valendo menos 5,98, né, negativo. Então, você pode ver ó, que essa função ela me dá o valor do salto aqui, que é justamente quanto? O valor da carga concentrada, que vale 13 kN. Se você somar 7,02 mais 5,98, vai te dar o valor da carga concentrada aplicada no ponto B, que é 13. Ou seja, essa cota daqui vale 13 kN. Então, de C a B eu tenho tração, de B a D eu tenho compressão. Aí, o que é que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Né? Num processo de avaliação de estruturas. Bom, né, eu tenho aqui essas barras tracionadas e comprimidas, eu posso calcular a margem de segurança, a tração, para ver se ela escoa, se ela rompe. As barras comprimidas, eu quero ver se ela flamba, se ela não flamba. Tá? Então, é toda essa ideia, né, que a gente vem aqui traduzindo no curso, né, de um processo de projeto de certificação, de cálculo de margem de segurança, a partir de um processo de idealização estrutural. Tá? A gente viu aqui, tanto viga com seção variável, e agora a gente introduziu a análise de painel reforçado. Perfeito, gente? Só para lembrar que na quarta-feira a gente não tem
A aula vocês vão utilizar para interagir entre vocês, no sentido de vocês a- resolverem aí a primeira prova somativa do curso. Tudo bem, gente? Tranquilo. Alguém quer É, perguntar alguma coisa? o Wesley tá gravando? Tá gravando. Vocês querem que eu pare a gravação agora? Não, só pra gente segurar a nossa aula. Tá, eu vou parar a gravação, tá? E eu paro depois a transmissão.